Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula do nosso mini curso sobre estruturação musical. Esse curso que faz parte da Mostra Virtual de Artes do Cefet-MG, que é um evento contemplado pelo edital 32/2020 da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. Se você não viu as nossas aulas anteriores, eu sugiro que você veja aqui na descrição do link. Nas nossas últimas aulas, a gente estudou a maneira pela qual a música instrumental pode ser entendida como uma linguagem. Falamos também sobre a estruturação do ritmo, a origem das notas musicais que utilizamos e também como a gente escreve tudo isso no papel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre harmonia em música. O que seria harmonia? Você, por exemplo, já deve ter assistido seu cantor, sua cantora favorita se apresentando em uma apresentação acústica, ou seja, acompanhada só de um piano ou só de um violão. Way on the crowd, we're coming out. Got my flesh on its too. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Muitas vezes, o que o instrumentista faz ali é tocar uma série de acordes. Acordes são um conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo, simultaneamente, e que servem de base às melodias das canções. Por exemplo, no arranjo de uma banda de rock, as notas que o teclado, que a guitarra, que o baixo fazem ao mesmo tempo, essas notas conversam entre si, elas se misturam, se concatenam, formando entre si também acordes. A harmonia é a parte da música que estuda justamente esses acordes, ou seja, como eles se formam e de que maneira eles podem pontuar o discurso musical, ou talvez enfatizá-lo, ou criar algum tipo de ambiência. E para entender um pouquinho de onde isso vem, a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga. Havia um famoso filósofo, o Pitágoras, que você já deve ter estudado na aula de matemática. Na época, esses filósofos consideravam a música como se ela fosse uma arte racional, dotada de uma certa organização, de uma lógica comparável às ciências exatas. Tudo isso estava dentro de um equilíbrio que organizava tudo o que existe, desde as coisas mais simples até a organização dos corpos celestes no universo. O Pitágoras ele se dedicou ao estudo dos intervalos musicais, ou seja, a distância que uma nota tem da outra. E de que maneira esses intervalos, essa distância, afeta a nossa percepção quando a gente ouve música. Em um instrumento chamado monocórdio, em que ele podia obter diferentes notas musicais por diferentes comprimentos da corda que estava presa, como a gente vê aí na imagem, ele observou, por exemplo, que se uma nota tinha o dobro da frequência da outra, ou 2/3 da frequência da outra, ou 3/4 da frequência da outra, por exemplo, quando elas eram tocadas juntas, essas notas soavam consonantes. Na escala que a gente tem hoje, por exemplo, o Pitágoras consideraria consonante intervalos como esses daqui. Entre o Dó e o Fá, a gente tem uma quarta. Entre o Dó e o Sol, uma quinta. E entre o Dó e o Dó, uma oitava acima, uma oitava. Entretanto, notas que possuem frequências distantes entre si, em que a fração se torna um número muito complicado, como esse que está aparecendo aí na imagem, a gente tem esse tipo de intervalo, que aqui no caso é o Dó até o Fá sustenido. Para os músicos, eles foram percebendo que essas frações complicadas, essas distâncias entre as frequências, soavam para a gente de um jeito desarmonioso ou dissonante. Esse aqui, inclusive, acredita-se que foi associado ao demônio na Idade Média. Tanto as consonâncias quanto as dissonâncias podem ser recursos muito ricos para os compositores criarem suas obras.
Eles usam essas combinações de som muitas vezes para despertar determinados efeitos psicológicos nos ouvintes, em você que está ouvindo música. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os acordes, que é esse conjunto de 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Como será que a gente forma um acorde? A gente está vendo na imagem a escala de Dó que a gente aprendeu a escrever na última aula. Se a gente acrescentar, por exemplo, ao Dó, a notinha que está uma terça acima. O que é uma terça acima? Uma distância de 3 notas. Então, Dó, Ré e Mi. Então, a terça de Dó é Mi. Acrescentei. E agora, se não satisfeito e eu quiser acrescentar mais uma nota que está uma quinta acima, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente vai ter esse acorde aqui. Então, dentro da escala, a gente tem esse acorde que a gente chama de Dó maior. Se eu quiser fazer isso com base em Ré, que é a segunda nota da escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e pegar a nota que está uma terça acima de Ré, ou seja, Ré, Mi e Fá, e depois pegar a quinta acima de Ré, ou seja, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, eu acho outro acorde. Esse acorde também está dentro da escala de Dó. A gente consegue formar ele com base nessas notas. Esse acorde aqui a gente chama de Ré menor. Lembra que o primeiro da Dó maior. Se eu continuar subindo, ó, em cima do Mi, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. E por que essa diferença entre maior e menor? Pois, como vocês estão vendo aí na imagem, a distância entre as duas primeiras notas do acorde pode variar. Ela pode ser uma terça maior ou uma terça menor. Reparem que entre o Dó e o Mi, eu tenho 4 semitons de distância. Entre o Ré e o Fá, eu só tenho 3. Essa diferença de qualidade que vai causar a diferença entre os acordes maiores e menores. Agora, de novo, observem na figura a escala de Dó maior. Eu vou escolher entre eles apenas 4 acordes. Dó maior, Fá maior, Sol maior e Lá menor. São 4 acordezinhos. Com base nesses 4 acordezinhos, dá pra gente compor, tocar uma imensidão de músicas. Tá? Então tem muito vídeo no YouTube com pessoas tocando, por exemplo, 100 músicas com 4 acordes. Então, se você tem, por exemplo, o desejo de tocar um instrumento e acha que é uma coisa muito difícil, que você vai levar, tipo, 10 anos para dominar todas as técnicas e tocar igual aquele guitarrista muito bom que você gosta, e daí isso te desestimula, não pense assim. Por exemplo, com poucas aulas você pode dominar esses poucos acordes e já acompanhar seus amigos em muitas músicas. Você já vai ter o prazer de tocar. Sim, demora muito tempo para a gente dominar muitas técnicas, mas para tocar, para ter essa vivência com a música, você não precisa de tanto tempo assim. Então eu espero que você se sinta estimulado a estudar. Tem muita coisa no YouTube que já pode te ajudar nesses tempos de isolamento, mas claro que um professor de verdade é sempre um diferencial. Eu espero que você tenha gostado desse mini curso, que foi realmente introdutório para a gente entender alguns aspectos da linguagem musical. Continue acompanhando aqui a Mostra Virtual de Artes. Todos os vídeos vão ficar nesse canal e também no Instagram da mostra que está aparecendo no endereço aí, que a gente vai também ter um tipo de exposição de artes visuais e outras divulgações de atividades culturais do Cefet MG. Um grande abraço para você e até a próxima!